2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos. Deus poderoso, obrigado por essa noite junto com os meus irmãos, pela honra e privilégio de estarmos aqui reunidos, adorar teu santo nome, estar nesse culto de adoração ao Senhor, que é o nosso Deus, que ouve as nossas orações e que fala conosco através da palavra. Obrigado por esta honra, por esse privilégio, obrigado por este ensino sobre o catolicismo que o Senhor tem nos presenteado aqui na igreja, esse ensino que nos instrui e nos capacita a compreender essa forma de ensino tão presente em nosso meio, em nosso contexto. Que o Senhor possa nos aperfeiçoar e nos preparar para toda boa obra através desse ensino. E que o Senhor possa fixar em nosso coração a importância de termos as Escrituras como a base da nossa fé. Deus, obrigado por essa noite. Fala conosco por tua misericórdia e graça. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Hoje nós vamos dar continuidade ao ensino sobre catolicismo. Nós já tivemos aqui algumas aulas e hoje, se Deus permitir, nós vamos falar um pouco sobre mariolatria, fundamentos históricos, desvios doutrinários e uma resposta bíblica. É lógico que a gente não vai falar aqui de todos os desvios, todos os fundamentos desses desvios, né? Somente alguns que o tempo nos permite. O catolicismo, irmãos, não é um pouco desviado. O catolicismo é muito desviado, é totalmente desviado. O catolicismo ele abandonou as Escrituras. E hoje o catolicismo é baseado em dogmas humanos. Eles correram o risco de abandonar, eles cometeram o erro de abandonar as Escrituras. Por isso, eles estão do jeito que estão. Às vezes a gente pensa que o catolicismo é só um pouquinho desviado, né? Realmente, não é uma igreja irmã. Ele está totalmente na direção totalmente contrária. Lá atrás, querendo firmar as suas doutrinas, eles abandonaram as Escrituras. Porque as doutrinas que eles queriam firmar no passado, elas não tinham paro bíblico. Então, eles ficaram somente com a tradição, ficaram somente com os dogmas por eles elaborados. Então, o catolicismo ele é muito sério. As pessoas que estão lá no catolicismo, eles realmente estão numa falsa igreja onde Cristo não está presente. Devemos orar por eles. Devemos clamar ao Senhor que possa resgatá-los, abrir os seus olhos. Então, é um desvio, um verdadeiro desvio. É um desvio muito sério. E hoje o nosso ensino vai ser sobre a mariolatria, que é essa falsa adoração a Maria. Esse relacionamento que os católicos têm com Maria, que é antibíblico e até mesmo maligno e demoníaco. Não é uma coisa nova, né? É uma proposta de Satanás. O pastor Ricardinho, nas primeiras aulas sobre catolicismo, ele nos mostra a figura dessa mulher com a criança que está desde as primeiras civilizações. Satanás ele já está deturpando o proto-evangelho desde lá de trás. O fruto da semente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, ele está deturpando isso lá de trás já. Então já é um falso ensino antigo que remota às antigas civilizações. E o início do cristianismo não estava imune a essa tentativa de Satanás, de deturpar a fé. Como disse Calvino, o nosso coração já é uma fábrica de ídolo. Aí fica Satanás agindo para inserir a mentira. Se nós não nos apegarmos nas Escrituras, fatalmente vamos errar. A gente percebe que a igreja fatalmente errou, porque não se apegou às Escrituras. Nós devemos nos apegar às Escrituras, nos apegar à palavra de Deus. O primeiro casal caiu no Éden por quê? Não se apegou às Escrituras, não se apegou à palavra de Deus. Jesus nos ensina isso. Quando Satanás quer levá-lo a desviar, a errar na tentação no deserto, o que Jesus diz? Assim diz a palavra de Deus. Não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é sempre uma tentativa maligna de nos desviar da palavra.
Nós temos que nos apegar à palavra, senão nós vamos errar, nós vamos falhar. E o que é mariolatria? Mariolatria é qualquer prática ou ensino que trate Maria como mediadora necessária, fonte de graça ou protetora última, que atribua a ela títulos ou funções que competem exclusivamente a Cristo, ou que introduza orações dirigidas a Maria como prática regular de piedade, com confiança religiosa depositada nela. Quanto a Maria, nós não negamos que ela é a bem-aventurada, porque as Escrituras dizem que ela é bem-aventurada. Ela é um modelo de fé, ela creu. Em momentos que ela não compreendeu, ela guardou no seu coração. Ela procurou obedecer a Deus, ela é um modelo de fé. Ela é mãe de Jesus Cristo, sim, ela é mãe de Jesus Cristo. Nós cremos nisso, mas rejeitamos Maria como objeto de devoção cultual, ou canal indispensável de graça divina. Você vai falar com um católico que ele adora Maria, vai falar que não adora. Mas ele adora sim. Isso está nos documentos da Igreja Católica. Ele adora porque está escrito nos documentos. Se ele não adora, ele está rejeitando os dogmas. Ele é anátema. Ele adora sim. Porque os documentos da Igreja Católica, como a gente vai ver, eles exigem que ele adore. Que trate ela de uma maneira divina. É o que exige os documentos da Igreja Católica, como a gente vai ver alguns aqui. Então, mariologia é o quê? É o estudo sobre Maria, é o que se fala sobre Maria. E o que é mariolatria? Né? É falar com Maria, atribuir a Maria o que pertence somente a Deus. Eu vou repetir esse versículo aqui algumas vezes. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Cristo Jesus é o nosso único mediador. Não é? Aqui a gente vai traçar aqui uma pequena linha do tempo aqui, de algumas doutrinas, uma progressão histórica dos dogmas marianos, desde os concílios ecumênicos iniciais até as declarações papais mais modernas, mostrando como a doutrina sobre o papel de Maria se desenvolveu e expandiu ao longo dos séculos. Eu coloquei aqui esse concílio de Éfeso, aqui, mas esse concílio de Éfeso foi uma benção, e eu só coloquei ele aqui por causa desse termo aí, Theotokos, que foi cunhado nesse concílio, e é um termo bíblico, mas ele foi mal usado depois pela Igreja Católica. Então, em 649, temos aqui o concílio de Latrão, que vai ser colocado como dogma a virgindade perpétua. Aí vai ter um salto bem grande, mais de 1000 anos aí, e nós vamos ter a Imaculada Conceição, em Pio IX, mais um salto aí, em 1950, Assunção de Maria, Pio XII. Aí vamos ter esse documento da Igreja Católica em 1964, Lumen Gentium, né? Luz para os homens. Maria, né? Mãe da Igreja, em Paulo VI. São documentos, tá, irmãos? E em 1987, esse aqui já está mais próximo da gente. Alguns conheceram aí o João Paulo II, né? Que muita gente defende aí como santo homem. É um produtor de heresia, descarada. Redentopteris mater, né? Mediação materna. Esse é um produtor de heresia, com aquela aparência de bonzinho, tudo, realmente é um produtor de heresia. Né? E o que Satanás quer, irmãos? Ele quer nos desviar de Cristo. Você pode até ser uma pessoa boazinha, segundo aos homens, mas o que ele quer mesmo é desviar você de Cristo. Às vezes ele vem tentar nos desviar de Cristo, através da perseguição intensa, e outras vezes vem de maneira mais sutil, através de pessoas com aparência de piedade, mas que também vão tentar nos desviar de Cristo. Né? E é isso que os falsos mestres, falsos profetas vão fazer. Então, começando aí pelo concílio de Éfeso, que foi aí em 431, né? É aí que foi cunhado esse termo, Theotokos, que significa portadora, mãe de Deus. Como eu disse, esse concílio aqui, ele foi uma bênção. Ele não está tratando aqui sobre mariologia, não é esse o tema. Eles não estão preocupados aqui com Maria, eles estão preocupados com cristologia. A questão deles aqui é quem é Cristo, é quanto à natureza de Cristo, a natureza humana, divina, quanto à pessoa de Cristo. Essa é a preocupação desses irmãos. Eles estão preocupados como eles devem definir essa doutrina da melhor maneira possível, sem cair em erros. Esses irmãos estão preocupados com isso. Eles não estão nem um pouco preocupados aqui com Maria. Né? Aqui havia uma controvérsia.
alguns defendiam que o termo adequado seria Theotokos, portadora, mãe de Deus. Mas Nestor não vai concordar muito com isso. Ele vai achar que esse termo aqui pode incorrer no erro de confundir as naturezas humana e divina de Cristo. Ele acha melhor o termo Christóctocos, que seria mãe de Cristo. Mas Cirílio de Alexandria acha que esse termo é perigoso, porque pode separar as naturezas de Cristo, a pessoa de Cristo, quer dizer, em duas pessoas, que seria dois Cristos, tipo um Cristo Deus e um Cristo homem. Era perigoso esse termo. Então, eles acharam que o termo mais seguro seria Theotokos, né? E consideraram como Nestório estava errado. Condenaram a posição de Nestório. Mas qual que era a preocupação aqui, o tema central? A afirmação da unidade pessoal de Cristo contra qualquer divisão do sujeito, do verbo encarnado. Essa é a preocupação. Em Calcedônia eles vão dar uma melhorada nisso aqui, né? E justamente foi aqui que eu dei uma tropeçada boa, né? No meu concílio, para quem estava aqui. Eu tenho que aprofundar. Quando eu ouvia esse termo Theotokos, já dou uma arrepiada já, que eu lembro do concílio. Mas então é um concílio, é uma bênção, a preocupação aqui é cristologia. Os irmãos não estão preocupados aqui com Maria, né? O eixo central desse concílio é o quê? Quem é Cristo? Eles estão preocupados. Quem é Cristo? Quem que é essa pessoa divina? Essa é a preocupação. Mas, posteriormente, vai haver uma mudança nesse eixo. A pergunta não vai ser mais quem é Cristo, mas eles vão olhar para esse termo, Theotokos, portador de Deus, e vão perguntar, quem é Maria? Né? Quem que é essa mulher? Mãe de Deus. Olha, mãe de Deus. Se ela é mãe de Deus, ela não deve ser uma pessoa comum. Ela não é como as outras pessoas. Então, um tema que inicialmente, ele está tratando de cristologia, agora eles estão olhando para Maria, né? Como uma pessoa divina, uma pessoa diferente. E aí nós vamos vendo que um erro vai levando a outro. Uma falsa doutrina vai exigindo outra falsa doutrina. Então, o termo Theotokos é uma bênção. Os nossos irmãos lá em Éfeso estavam com uma preocupação verdadeira, mas ele foi mal usado depois. Aí nós vamos ver algumas doutrinas erradas da Igreja Católica. Aí nós vamos começar com essa primeira doutrina aí, que foi no Concílio de Latrão, né? Não é de ladrão não, é de latrão, viu? Mas é um ladrão da verdade mesmo, né? Mas Concílio de Latrão de 649 depois de Cristo. O que eles vão tratar aqui? A virgindade perpétua de Maria. Esse Papa aí, Martinho I, ele vai decretar Maria sempre virgo, né? Antes, durante e depois do parto. Ele vai, no cano 3, vai dizer, se alguém negar que a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, permaneceu virgem depois do parto, seja anátema. Se você negar que ela não foi sempre virgem, é anátema, é maldito. Então, que nesse contexto aqui, irmãos, a gente precisa entender um pouco o contexto, porque neste contexto aqui, até hoje, na verdade, a Igreja Católica ela tem uma visão meio problemática sobre sexualidade, sobre o sexo. O celibato aqui nessa época ainda não era obrigatório, mas era fortemente incentivado. Algum tempo depois vai ser obrigatório, mas aqui ainda não era. E os padres que eram casados já eram mal vistos. Porque já tem aqui, nessa época tem um dualismo aqui, entre corpo, espírito, matéria inferior, espírito superior. Eles vão ver o sexo com maus olhos. O sexo aqui é tolerado no casamento, como um mal necessário. Uma pessoa casada, que tem relação sexual, ela é espiritualmente inferior, por causa do sexo. Então, eles veem o sexo com maus olhos, que torna a pessoa inferior espiritualmente. Então, há um problema quanto à visão da sexualidade. Aí, pensar que a Maria, a Theotokos, mãe de Deus, teve relação sexual com José, é um negócio que eles não estavam aceitando muito. Então, já estava havendo ali uma certa veneração por Maria, já, né? Crescente no meio do povo. Satanás estava ali semeando mentira, semeando engano. Eles vão pensar, mas como pode, né? Maria, Theotokos, se dá esse tipo de situação, de relação sexual.
Então, eles vão desenvolver essa doutrina. É impossível, ela não teve relação sexual. Ela não teve. Falar que ela teve outros filhos, ou seja, depois que Jesus nasceu, ela teve outros filhos. Quer dizer que ela se relacionou com seu marido. Isso aí não pode ser. Então, eles vão desenvolver essa doutrina da virgindade perpétua de Maria. Tem escritura para isso? Não tem. Não tem Bíblia para afirmar, texto bíblico para afirmar que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Cristo. Não tem Bíblia e nem é necessário. Porque há textos bíblicos que vão dizer que Maria deveria permanecer virgem até o nascimento de Cristo. E a virgem dará à luz. É uma necessidade, é uma promessa, é uma profecia. Não tem texto bíblico. O texto que eles costumam usar é isso aí, ó. Ezequiel 44, 1, 2. Eles vão conseguir achar aí que Maria, ela permaneceu virgem depois que Jesus nasceu. Nesse texto, eles vão fazer uma leitura bem distorcida aí, anacronismo, nenhum apóstolo vai crer no que eles falaram, né? Eles vão alegorizar aqui sem controle nenhum. Eles vão dizer que esse texto aqui, de Ezequiel 44, 1, 2, ele afirma que Maria permaneceu virgem. O texto diz: então, o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Está aí a base bíblica deles. A porta aí é Maria. Como Jesus passou pela porta, ninguém entra por ela mais. Eles abandonam totalmente o princípio de interpretação das Escrituras. Irmãos, esse texto aqui, qual o sentido desse texto? O sentido aqui é cultural, simbólico, litúrgico. Não está falando de sexualidade aqui. Onde está falando de sexualidade? Virgindade? Não está falando isso aqui. De estado conjugal, não está falando isso aqui. Pelo contrário, a gente olha para o texto e a gente vê aqui a santidade absoluta de Deus, a exclusividade da sua presença, a permanência da sua glória no meio do povo. Mas aqui não fala de sexualidade, não fala de virgindade. Simplesmente eles pisotearam um texto que não tem nada a ver. Pelo contrário, o que nós vamos ter é textos bíblicos que vão afirmar que Maria teve relacionamento sexual, sim, depois do casamento. Quando a gente vai para Mateus capítulo 1, no verso 24, vai dizer assim: e José, ele não conheceu Maria, ele não teve relações com elas, até que, aqui vai ter uma mudança, né, posterior, ele não conheceu Maria até que, né, vai ter uma mudança lá na frente, até que ela deu à luz a um filho. Depois isso muda. Esse termo mostra que teve mudança. Até que, depois isso muda, ele tem relações com Maria. Como eu disse, a virgindade de Maria, depois do nascimento de Cristo, ela não é necessária. Em Isaías, capítulo 7, verso 14, vai dizer: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel. É necessário que ela fosse virgem até Cristo nascer. Depois disso, não é necessário mais. Olha esse texto aí, em Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Eles vão falar o quê? Não, isso aqui é primo, não é irmão. Irmãos, uma leitura do texto aqui simples. Você vê aqui, ó, não é sua mãe Maria, seus irmãos Tiago. Poderia ter colocado primo aqui, olha aí, Colossenses 4:10. Saúdo-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Aí é primo. Olha o que diz Marcos capítulo 6, verso 3. A mesma linguagem familiar. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Gálatas 1:19. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Maria, ela não permaneceu virgem depois do nascimento de Cristo. Isso não é bíblico. O Espírito Santo está dizendo outra coisa aqui. Clara. Mas tudo começa por quê? Eles têm uma visão distorcida da sexualidade. Eles já vão partir para criar suas doutrinas já com esse pressuposto. Sexualidade não é pecado. O sexo é inferior. Não é que sexualidade é pecado. O sexo é inferior. Ele já parte com esse pressuposto. Então é impossível que Maria, se Deus desfrute, né?
deixam as Escrituras de lado. O sexo é uma bênção. O sexo é a celebração de uma aliança feita diante de Deus. É um presente que Deus nos concedeu. O sexo é um presente de Deus, irmãos. A sexualidade, o sexo não torna ninguém inferior espiritualmente. Um casal, quando ele tem relacionamento sexual, ele glorifica a Deus, porque Deus nos concedeu essa dádiva, esse presente. Quando um casal não tem relação sexual por opção, porque não quer, aí sim, ele se torna inferior espiritualmente, porque não estão obedecendo ao Senhor. O sexo é uma bênção, celebrando essa aliança que nós temos diante de Deus. Então, o sexo é uma bênção. Mas a teologia católica, até hoje, tem esse pensamento distorcido da sexualidade. E talvez muitos de nós aqui, né, ainda temos uma visão meio distorcida do sexo. A gente já considera uma coisa meio impura, assim, né? Eu não vou nem entrar nessa questão agora, porque eu nem tenho tempo para isso, né? O outro dogma aqui é o dogma da Imaculada Conceição, né? Esse aqui é um dogma um pouquinho mais tardio, nós vamos dar um saltinho aí de 1000 anos, praticamente. São os dogmas tardios. Continua dogma sem Bíblia nenhuma, nem os pais nem ensinaram isso aqui. Demorou, né, irmãos? 1800 para aparecer esse dogma. E o que diz esse dogma aí? Nós vamos ter esse documento aí. Ele vai dizer o quê? Inefáveis Deus, né? O que vai dizer esse documento papal? Maria foi imune ao pecado original, desde a sua concepção. Nós vamos perceber nesse dogma o quê? Que ela é privilegiada de maneira singular, ninguém foi poupado desse jeito do pecado, só ela. É imaculada desde a concepção, ou seja, o pecado original não atingiu Maria, é isso que estão dizendo, né? E é um dogma papal obrigatório. Nesse documento, Inefáveis Deus, ou seja, Deus infalível. Maria, ela nunca teve pecado, nunca cometeu pecado, e ela nasceu sem pecado. Eles vão entender que o pecado ele é passado de pai para filho através da geração sexual. Quando Samuel foi gerado lá, né, no ventre da irmã, da irmã Helena, naquele momento que ele foi gerado, concebido, naquele momento o pecado é transferido para ele. A transferência de pecado é assim. Aí quer dizer então que Maria não nasceu de pais como ela nasceu. Eles não defendem que ela não nasceu. Eles não defendem que ela nasceu, sim, de um pai, de uma mãe. Mas no momento que ela foi concebida, que o pecado ia passar para ela, Deus interveio e não deixou. Né? Deus agiu e não deixou. Ele aplicou os métodos de Cristo de maneira antecipada, de maneira preventiva. Os métodos de Cristo servem de maneira preventiva, não curativa. Então, antes do pecado pegar, Deus entrou e não deixou. Então, Maria nasce sem pecado. Ela não herda a corrupção de Adão, ela não herdou. Então, já que ela não tem pecado, ela também nunca pecou durante a sua vida. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Porque eles vão entender que o pecado é passado de geração sexual. Eles não vão entender o pecado como federal, em Adão, jurídico, representativo. Eles não entendem isso. Mas é passado através de geração sexual. E nós sabemos que o pecado não é passado de maneira biológica, ou genética, ou sexual. Adão é nosso representante federal. Não é passado de maneira biológica. E não era necessário Maria ser isenta de pecado para que Cristo não tivesse pecado. Não havia necessidade. Os próprios teólogos católicos não concordam muito com isso. Bernardo Carnaval não concordou, Tomás de Aquino ficou fora. Mas, como eu disse, é um dogma. Tem que aceitar. Se não aceitar, é anátema. Irmãos, e aqui vai ter mais problema ainda. Porque se ela não tem pecado, como é que ela vai morrer? Se não tem pecado, não morre. Mas se não morre, cadê ela? Como é que vai resolver isso? É para estar aqui andando no nosso meio. Então ela foi assunta aos céus. Ela foi assunta aos céus, então ela está no céu lá. Então ela foi glorificada. Então não é mais só bem-aventurada, agora ela foi glorificada. Ela está diante de Deus. Então ela pode ser buscada em oração, ela pode nos ajudar, está lá. Então um erro vai levando
a outro erro. Nós temos o documento aí, papal, que vai dizer assim: ao longo dos séculos, a igreja tomou ciência de que Maria, acumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua conceição. Desde quando ela foi gerada lá no ventre do mãe do pai dela. Ela foi redimida lá. É o que professa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Por uma graça e favor singular de Deus, onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original, no primeiro instante da sua conceição. Lá ela já foi preservada. Está vendo? É uma doutrina, está aqui no Catecismo da Igreja Católica, é um documento que todo católico tem que se submeter. O capítulo 493 diz: os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus, a toda santa, Panagia, que é toda santa, celebram-na como imune de toda a mancha do pecado. Ela está imune de toda a mancha, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Nunca cometeu um pecado sequer. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Cadê base bíblica para isso? Não tem nenhuma base bíblica para isso aí. Nós temos sim, Romanos 3:23, porque pois todos pecaram. Romanos 5:12, como está aí no texto, não sei se dá para enxergar de longe, a morte passou a todos os homens, todos pecaram, não tem exceção na Bíblia. Foi escrito posterior a Maria, Romanos. Paulo podia escrever: todos pecaram, menos Maria. Quando é todos, é todos. E nós vamos dizer que é um erro grave. Tradição sempre sem Bíblia. Nós vamos perceber isso. Então isso vai enfraquecer a doutrina da redenção, vai criar exceções extras bíblicas que vão tirar a autoridade bíblica e vai preparar terreno para outras mentiras. A própria Maria vai dizer em Lucas 1:46: então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em meu Deus, o meu Salvador. Salvador para quê, Maria? Você não tem pecado. Se não tem pecado, para que Salvador? Mas Maria, ela não cria no que a Igreja Católica ensina. Já que Maria não tem pecado, nós vai ter que resolver outros problemas que vão surgindo. Então, vamos ter outro dogma, da Assunção de Maria, que vai ser definido em 1950, por este documento papal aí, Munificentíssimos Deus, que significa o Deus generoso. Ele vai dizer o quê? Que Maria foi assunta aos céus. Ela foi elevada ao termo da vida, em corpo e alma, levada à glória celestial. É um dogma papal obrigatório. Olha o que vai dizer aqui no capítulo 966. Finalmente, a Virgem Imaculada, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada pelo Senhor como rainha. Você vê que o negócio vai ficando cada vez pior. Para assim se conformar mais plenamente com seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. A Assunção da Santíssima Virgem é uma singular participação da ressurreição, ou seja, não tem nada igual. Só ela que participou. Todo o resto da cristandade vai esperar aquele grande dia, que o pastor Ricardinho aqui deu a aula em 1 Coríntios capítulo 15, sobre isso. Todo mundo vai esperar aquele dia, mas ela não. Ela teve uma participação singular, na ressurreição do seu Filho. Uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então, o dogma romano vai dizer que Maria foi exaltada corporalmente, que nós não vamos ter texto bíblico para defender isso. Irmãos, às vezes você gera essas imagens, lá e gera um erro ali de acento, está vendo? Mas eu não creio que silêncio é acento agudo não, tá, irmãos? É a imagem que foi gerada lá. Irmãozinho, está ruim de português. Os professores até caem para trás, até arrepiam com um negócio desse. Mas é porque a imagem gerada em computador faz isso aí. Há silêncio nas Escrituras,
nenhuma referência à morte, glorificação, assunção de Maria. A Bíblia em lugar nenhum e escreve isso, fala sobre isso. Né? A teologia reformada vai dizer que Cristo é o único exaltado em corpo antes da ressurreição final. O único que ascendeu os céus foi o próprio Cristo. Todos nós, um dia, nós vamos ser ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos, né, serão transformados. Mas até lá, todos nós aguardamos, inclusive Maria. Então, eles vão defender esse dogma. Tem Bíblia para isso? Não tem. O que está na Bíblia é que aos homens está decretado. Morre uma só vez, segue o juízo. Mas, já que ela não tem pecado, né, eles vão ter que criar outros dogmas. Consequências teológicas de crer nesse dogma da elevação indevida de Maria. Maria agora, ela deixa de ser uma serva bem-aventurada, que de fato ela era, né? E agora ela é o quê? É uma figura glorificada singular agora. Então nós vamos abrir espaço para mais engano. Agora vamos abrir espaço para quê? Mediação mariana. Ela foi glorificada, está no céu, então agora está exercendo mediação. Intercessão paralela. Culto funcional. Então um erro que vai levando a outros erros. Para sustentar um erro, cria-se mais erros. Tudo porque lá atrás não se apegaram às Escrituras. Irmãos, as Escrituras é a base da nossa fé. O pastor Ricardinho falava sobre isso essa semana. Não vivemos uma democracia aqui. Né? Aqui é teocracia. Não tem democracia aqui. Abertura para cada um fazer a sua vontade, ou vamos fazer a vontade da maioria. A vontade da maioria, o que dá aqui? Vivemos uma teocracia. Deus governa a sua igreja com a sua palavra. O governo não é dos pastores. É da palavra de Deus. Os pastores vão exercer esse governo através da palavra. Pela palavra. É a palavra que governa a igreja. A palavra que deve governar as nossas vidas. Todos os aspectos da nossa vida devem ser governados pela palavra. A palavra de Deus. Quando nós deixamos de lado a palavra e começamos a fazer a nossa vontade, nós vamos começar a cair em erros. E um erro leva a 2 erros, que leva a 3 erros, que leva a 4 erros, que leva a muitos erros. Para justificar um erro, gera mais 5 erros. Então a nossa vida deve ser governada pela palavra. Sempre a igreja, semente da vida, cada irmão aqui vai receber pressão de fora. Do mundo caído, de Satanás, para nos desviar da palavra. Para fazer a gente errar como igreja. Errar na pregação, errar no ensino, errar no louvor. Mas nós nos apegamos à palavra e decidimos conforme a palavra. Porque quem governa a igreja é Deus. Isso aqui é uma teocracia, não é uma democracia, mas não é mesmo. Deus governa porque a igreja pertence a Ele. Então, um erro vai abrir margem para outro erro. Então, Maria está onde agora? Está no céu. Aí vem outra pancada aí. Outro documento aí, o tal de Lumen Gentium. Esse aqui é carregado de erro mesmo. É bastante. Luz para os povos. Né? Acho que está mais para trevas para os povos. Né? Ele é de 1964. Esse Papa VI aí. Esse documento, Lumen Gentium, ele é composto por 8 capítulos. E o 8º é o que dá mais pano para a manga. Porque no 8º vai falar sobre Maria, qual que é como que Maria trabalha no ministério de Cristo. Qual é a ação dela no ministério de Cristo e na igreja. Qual que é a atuação dela no ministério de Cristo e na igreja. É o que vai dar mais pano para a manga aí. Mater Ecclesia, né? Ela é a mãe da igreja, porque, como eu disse, ela ascendeu aos céus, ela foi glorificada e ela é a mãe da igreja agora. Proclamada Maria Santíssima, mãe da igreja, isto é, de todo o povo cristão, tanto dos fiéis como dos pastores. Mãe dos pastores. De alguns pastores aí pode ser, né? Não daqui, né? Pelo amor de Deus. Mas é o que está no documento lá. Olha o que diz o documento. Maria como mãe espiritual dos fiéis. Irmãos, como é que isso aqui não é adoração? Não, a gente só tem respeito por elas. Um católico que fala isso, você fala, você é católico, mas você é um pouco ignorante. Estuda um pouco os documentos da sua igreja. Pega esses documentos aqui, anota, dá uma pesquisada nesses documentos para ver o que está falando lá. Lá não está falando de considerar a Maria, não, ter respeito por ela, não. É adoração mesmo. É idolatria mesmo. Você conversa com os católicos, sempre vem com essa. Não, a gente não adora, não. A gente só tem respeito por ela. Só isso.
Não, irmão, é adoração. Ela foi glorificada, ela ascendeu aos céus, ela é mãe dos cristãos. Está aí, ó. Olha o que diz aí, ó, o documento aí no inciso 62. Esta maternidade de Maria perdura sem interrupção. Não é só quando ela estava viva. Ela está viva, que ela não morreu, né? Ela perdura até a consumação eterna de todos os eleitos. Então, ele afirma aqui uma maternidade espiritual contínua, não apenas histórica. Então, o que eles vão criar agora aqui? Um novo elo relacional, onde você pode se relacionar. Ela é uma mãe espiritual. Você pode se relacionar com ela, com essa figura materna espiritual. Olha só, eles vão criando um canal afetivo paralelo. Se o acesso era através de Cristo, agora pode ser através de Maria. Irmãos, a Escritura não tem nada de negócio de mãe espiritual, não. A Escritura fala de Deus, nosso Pai, Cristo, nosso mediador, e o Espírito Santo é o nosso consolador. Não tem negócio de mãe espiritual, isso não existe. Isso aqui é loucura. Os homens estão ficando cada vez mais loucos aqui. Maria como medianeira, ela é mediadora agora. Ela faz mediação. Olha o que diz aqui, o inciso 60 desse documento, Lumen Gentium. A função materna de Maria em relação aos homens, de modo algum, obscurece ou diminui a mediação única de Cristo, mas manifesta sua eficácia. O que eles estão querendo dizer aqui? Ainda que se diga subordinada, o texto introduz uma mediação paralela, existente na Escritura. Eles querem dizer assim, não, o fato dela ser mediadora não atrapalha em nada a mediação de Cristo. Não vai interferir em nada. Não vai atrapalhar em nada. Vai até ajudar. Mas vai manifestar a sua eficácia. Não, irmãos, é um erro. Não é bíblico. 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Qualquer forma de mediação espiritual que não for Cristo é um caminho mentiroso, que viola as Escrituras. Olha o que diz aí esse Paulo VI, né? Maria, mãe da igreja. Paulo VI sistematiza e oficializa o documento e sugere: Maria é mãe da igreja. Por quê? Porque é mãe de Cristo e mãe dos fiéis, membros do corpo místico. O raciocínio deles é isso aí, ó. Não exegético, não bíblico. Cristo, cabeça. Igreja, corpo. Maria, mãe do corpo. Está feito aí, ó. Perfeito, né? Olha isso aí. Maria nunca é apresentada como mãe da igreja. Ela nunca é apresentada como alguém superior. A gente vai para Atos, capítulo 1, no verso 14, vai dizer assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. Ela estava ali como uma serva, uma discípula, orando. Ela não estava ali como mãe da igreja, né? Como alguém superior. Ela não estava ali desse jeito. Esse entendimento de Maria como medianeira, ela enfraquece a suficiência de Cristo. E, irmãos, repara para vocês verem, a devoção dos católicos a Maria é infinitamente maior do que a Cristo. Eles quase não falam de Cristo. Não é que simplesmente, não é que somente ofusca, apaga a suficiência de Cristo. Eles confiam nessa figura materna, espiritual. Esse engano criou essa relação entre eles e essa figura materna, essa mãe que cuida, que ouve. Fala com a mãe que o filho ouve, né? Tem aquele filme lá brasileiro, O Auto da Compadecida, né? E estava todo mundo condenado, mas aí a mãe pediu, aí o filho mudou de ideia e não condenou ninguém. A própria figura dela, ali com a criança pequena, já mostra a superioridade dela. O novo Papa aí começou a falar que ela não era corredentora nada, já começaram a apedrejar ele. Isso vai levar ao quê? A uma maior prática. Orações dirigidas a Maria, confiança em Maria. Isaías 42:8 diz: a minha glória não darei a outrem. Nós percebemos a Igreja Católica é uma confusão entre tipologia bíblica, que é bíblico, e especulação dogmática. O que nós temos aí na Igreja Católica é especulação dogmática. Tipo, a primeira Eva levou o povo a cair no pecado. A nova Eva, que é Maria, é a causa da redenção. Aí você vai ver.
né? A Arca da Aliança lá era portadora da lei. Maria é a nova Arca da Aliança, portadora de Cristo. Né? O templo lá era morada de Deus, agora Maria é o novo templo, porque ela é morada de Cristo. Ela é a porta fechada da virgindade. Ela é a mãe da igreja. Então, eles vão fazendo esse monte de especulação aí. Em Gálatas 4, 26 vai dizer, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. A Jerusalém lá de cima é a nossa mãe. Maria não é a nossa mãe, irmãos. Não tem esse papo de rainha do céu reinando com Cristo, não. Isso não existe. Jesus é totalmente outro. Maria não ajudou em nada na redenção, e ela não tem capacidade para ajudar em nada depois de morta. É uma obra que somente Cristo faz. A Jerusalém de cima não é Maria. Essa realidade aqui do texto de Isaías está falando de uma realidade pactual, escatológica. A nova aliança, a cidade celestial, o reino de Deus, a comunidade dos redimidos, o povo de Deus segundo a promessa. Essa é a Jerusalém lá de cima. Hebreus 12, 22 vai dizer, mas chegaste ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. Apocalipse 21, 2 diz, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Então, Maria não é nossa mãe, mas anátema é quem diz isso. Segundo a Igreja Católica, você é anátema, se você não reconhece Maria como sua mãe espiritual. E aí, vamos piorando mais, avançando aqui para o tempo. Maria, cooperadora da redenção. Unida ao sofrimento de Cristo, associada à obra da salvação, mediadora com o Redentor. Ela colaborou na obra da salvação de modo eminente, como cooperadora da redenção. Esse Lumen Gentium, esse mesmo documento, no seu inciso 61. Maria como cooperadora da redenção. Assim, também a bem-aventurada Virgem avançou na peregrinação da fé, conservando fielmente a união com o Filho até a cruz. O que significa isso aí? Ela realmente caminhou na fé ao longo da vida. Ela foi fiel, ela obedeceu à voz de Deus, enfrentou sofrimento, incompreensão, permaneceu fiel, ela estava ali na cruz, ali, durante a crucificação, ela estava ali, até aí sem problema, não há conflito com a Escritura. Mas aí isso continua. Pela sua obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou de modo absolutamente singular na obra do Salvador. Como assim, irmãos? Cooperou na obra do Salvador. Ela ajudou. Diz aí que ela cooperou de maneira singular. Ela ajudou na salvação. Isso é linguagem soteriológica. Ela participou de alguma maneira na economia da salvação. Maria participa ativamente ali, ajuda na salvação. É complicado. Vai dizer que ela ajudou de maneira absolutamente singular. O que é isso, absolutamente singular? Ou seja, ela ajudou de uma maneira que ninguém mais ajudou, ninguém. Ninguém da igreja na história ajudou igual ela ajudou. Então, ela está numa categoria aí de ajuda na salvação, né, totalmente especial, singular. Sem base bíblica nenhuma. Maria não cooperou na redenção. Nenhum homem poderia ajudar na redenção. Maria ajudou a atrapalhar também, um pouco. Jesus, quando estava lá curando, ensinando em Marcos 3, vai dizer que ela chegou junto com os outros irmãos, que achou que Jesus estava ficando louco, que ele ia levar embora. Nenhum ser humano poderia ajudar a Cristo, porque nenhum ser humano nem ao menos entendeu o que ele estava fazendo. Somente com o descido do Espírito Santo para ajudar as pessoas a compreender. As pessoas eram incapazes, e são incapazes, de compreender o que Cristo está fazendo. Quem dirá ajudá-lo, né? Mas aqui está dizendo que ela cooperou, né? Então, aí nós vamos ter um problema aqui com a doutrina da suficiência de Cristo. Já que ela cooperou, vai abrir espaço para poder ter mediação paralela, vai fundamentar a devoção. Um erro vai levando a outro erro. Olha o homem aí, ó, João Paulo II, né? Tem muito cristão aí que vai achar que esse aí foi um santo homem de Deus, né? Esse documento dele aí, ó,
Redemptoris Mater, né? A mãe do Redentor. É um documento de 25 de março de 1987. Ele vai confirmar muito do que foi dito nesse documento aí, do que foi dito no documento anterior, Lumen Gentium. Vamos ver algumas coisas que esse santo homem aí, ó, escreveu. Vamos lá. O Papa aí, ó. Não é Romanos não, tá, irmão? Aqui. Siga o documento. Seu irmão vai lá, tem Romanos lá, 38 a 40. Daqui a pouco os irmãos vão, irmão, qual é o capítulo de Romanos aí? Não está o capítulo, só está o versículo. Nem Romanos não, isso é do documento. A mediação de Maria está intimamente ligada à sua maternidade. A mediação de Maria. O que é isso? Mediação fala de quê? De interposição, né? Está no meio, se colocar entre duas partes, né? Ela tem autorização para reconciliar duas partes, garantir benefício. Ela faz mediação aqui. Está ligada à sua maternidade. Ela possui um caráter especificamente maternal, que a distingue da mediação das outras criaturas. Essa mediação materna perdura sem interrupção. Ela está fazendo mediação hoje. Hoje ela faz mediação. Inciso 40 diz: depois da Assunção, a sua função materna em relação aos homens, de modo algum cessou, mas continua até a consumação. Ela está entre nós e Deus, ou entre nós e Cristo, alcançando favores. É isso que o texto está dizendo. Maria, mãe dos homens, na ordem da graça. Essa maternidade de Maria que se tornou dom para os homens, é dom. Aquilo que Deus dá, concede, é um dom para os homens. Através dessa mediação de Maria, ela alcança dons. E até quando? Até a consumação de todos os eleitos. Ela vai estar trabalhando. Aqui ele vai estar em conformidade com o documento anterior, o Papa, né? Maria cooperou na obra do Salvador, de modo absolutamente singular. Esteve unida a Cristo na sua oblação, na oferta, no sacrifício dele. Ela esteve unida a Cristo no seu sacrifício. Como assim? Ela estava unida a Cristo no sacrifício dele. Ela ajudou o sacrifício dele. A igreja sabe e ensina que Maria, ela continua a interceder por nós. A intercessão de Maria continua eficaz na história da igreja, irmãos. Isso aqui não é mero respeito. É elevar Maria a um status de divindade. É isso que a igreja católica ensina. Mas nós não cremos nisso, é claro, né? Olha o que diz Isaías 63, 3. Eu sozinho pisei o lagar, e nenhum dos povos houve comigo. Irmão, a justiça e a redenção, elas pertencem exclusivamente a Deus. Ele pratica as duas sozinho, sem a ajuda de ninguém. Ninguém ajuda. É uma obra somente de Cristo, ela é solitária, completa, exclusiva de Cristo. Maria não ajudou em nada, ninguém podia ajudar em nada. Ele pisou sozinho. Tanto a justiça como a redenção dos eleitos é uma obra solitária de Cristo. Em Apocalipse 19:13 diz: estava vestido de um manto tinto de sangue, ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Na cruz, Cristo suporta os nossos pecados sozinho. Ele paga a nossa dívida sozinho. Ele consuma a obra sozinho. Maria não ajudou em nada. E nem podia, nem se ela quisesse. Ninguém cooperou na salvação, ninguém. Nem Maria, nem a igreja, nem os santos, nem os apóstolos, ninguém cooperou. É uma obra solitária de Cristo. Isso aqui é uma distorção da verdade. É algo grave, irmãos. A igreja católica ela não é um pouco desviada, irmãos. Se engana quem pensa que a igreja católica é um pouco desviada. Ninguém vai ser salvo lá dentro ouvindo o que eles pregam. O que pode acontecer é alguém que está lá dentro, ouviu o evangelho em outro lugar. E o Espírito Santo despertou aquela pessoa e ela ainda está lá dentro. Mas com o que eles ensinam lá, ninguém é salvo lá.
Eles não se desviaram um pouco, eles se desviaram totalmente. Olha aqui, irmãos, eles estão mexendo no fundamento da nossa salvação, a obra de Cristo. Em Hebreus vai dizer, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus, sozinho, sem ajuda de ninguém. Olha o que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica, no seu capítulo 969. Depois de elevado ao céu, não abandonou essa missão salvadora, olha, missão salvadora, mas com a sua multiforme intercessão, continua a alcançar os dons para a salvação. Ela está alcançando dons para a salvação eterna para nós. Eu não sei como é que ela faz isso. Por isso ela, a Virgem, é invocada na igreja com os títulos. Agora já não basta roubar a Cristo, agora está roubando o Espírito Santo também. Agora, né? É um saque total da Trindade aqui agora. Né? Não a Maria, irmãos, mas essa mentira da Igreja Católica. A Virgem invocada na igreja com os títulos de quê? Advogada, auxiliadora, socorro e medianeira, que saqueou aqui a Trindade, que está saqueando a Trindade. Maria agora é advogada, auxiliadora, porque lá em João 14, 26 vai dizer, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Vou avançando aqui, mais um pouco para o horário. Olha o que diz o Concílio de Trento. É útil e bom invocá-los, aqui falando dos santos, que o pastor Danilo depois vai falar sobre, acho que, idolatria, né? Pastor, idolatria. Aqui está falando dos santos. É útil e bom invocá-los, humildemente, e recorrer às suas orações, intercessão e auxílio, para alcançar benefícios de Deus, por meio de seu Filho Jesus. Então, quando você reza lá a Maria, você alcança benefícios. E o concílio vai declarar que aqueles que não creem nisso, que pode alcançar benefício ou invocar os santos, são anátemas. Invocar, isso é oração, irmãos. Isso é linguagem religiosa, de culto. Aqui está propondo uma mediação paralela, competindo com Cristo. Está havendo transferência de confiança. As pessoas, elas passam a confiar em Maria. Pedir a Maria. Tem muita questão ainda que, quando quase cai, ainda fala, nossa senhora, né? Agradece, pede ajuda a ela. Né? É por causa dessa confiança. Você nunca vai ver uma pessoa que nasceu dentro da igreja protestante a vida inteira falar isso. Porque lá fora você confia nela. Criou-se esse engano, essa mentira que leva as pessoas a confiar nela, a pedir favores dela. É isso que é o perigo desse ensino. Está bem pequenininho ali, mas são os catecismos, tá? O catecismo Westminster, Confissão Belga e Catecismo de Wittenberg. O que vai dizer os catecismos? Sobre a questão da oração. A oração é parte especial do culto. É algo de adoração. Ao culto religioso e deve ser oferecida a Deus somente e a nenhum outro. Oferecer uma oração a um santo ou a Maria é pecado, é idolatria. É grave, irmãos. Olha para a história de Israel, como que eles sofreram por causa do pecado de idolatria. Deus não tolera a idolatria. É um pecado gravíssimo, não é um pecado pequeno. É muito grave. A Confissão Belga diz, nenhum acesso temos ao Pai. Não há nenhum acesso paralelo, não. Senão pelo único mediador e advogado Jesus Cristo, o justo. Wittenberg vai dizer, buscar salvação ou bem-estar nos santos ou em si mesmos, ou em qualquer outra criatura, é negar na prática o único Salvador suficiente. Quando eles buscam ajuda a Maria, quando eles rezam a Maria, eles estão negando o único Salvador que existe. Já se aproximando aqui do fim, o que o testemunho bíblico, né, fala sobre culto e invocação, adoração somente ao Senhor. Em Mateus capítulo 4, verso 10 diz, então lhes disse Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele dará culto. A adoração é somente ao Senhor. Quem ouve as nossas orações não é Maria nem santo, isso é mentira. Salmo 65, 2 diz, ó tu que ouve as orações, a ti virão todos os homens. Se vamos nos aproximar do Senhor, é através de Cristo, o nosso único sumo sacerdote. Não há
ninguém entre nós e Deus a não ser Cristo. Não há ninguém entre nós e Cristo. Maria não está entre nós e Cristo também. Em Hebreus 4,16 vai dizer: achegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Temos esse slide, né? Então, aquele documento lá do João Paulo, né? Que tem muito cristão aí namorando com ele, né? Ele ensina a oração a Maria, ele ensina a confiar em Maria, ele ensina a depender de Maria, né? Que vai criar esse novo ponto relacional. Nós, como cristãos, amparados na Bíblia, nós rejeitamos isso, né? O que nós aprendemos com Maria? Lá em Lucas 1,38 vai dizer: Maria foi humilde e submissa à vontade de Deus. Vai dizer lá: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nós aprendemos com Maria, diante daquilo que o Espírito Santo falou para ela, que ela ia conceber e dar à luz a uma criança, nem era casada ainda, irmão, significava ser apedrejada ou morta, era uma complicação, mas ela simplesmente foi submissa e disse: seja feita a tua vontade. Isso nós aprendemos com ela, é uma bênção. Em Lucas 1,45 vai dizer: bem-aventurada que creu, pois hão de se cumprir as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Ela é elogiada por confiar, por ter fé. Ela é elogiada por reconhecer Jesus como o Senhor. O texto que eu já li, Lucas 1,46, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela, quando não compreendia, ela ficava meditando naquilo que ela ouvia, mesmo sem compreender. Nisso Maria é elogiada. Mas, irmãos, isso aqui não tem nada a ver com Maria. Oração a Maria, confiança em Maria, não, nós não queremos nada disso. Nós, como igreja reformada, declaramos que somente Cristo salva, Cristo é o único intercessor e somente Cristo é o nosso mediador. E o Espírito Santo aplica a obra de Deus em nós. Em Hebreus 10,19, vai dizer: tendo, pois, em mãos ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Não precisamos de nenhum mediador. Não precisamos. Cristo abriu o caminho através do seu sangue. É uma obra perfeita. Chegando agora ao fim, eu gostei dessa imagem, porque a ruína da Igreja Católica começou lá atrás, quando eles rejeitaram o sola escritura. E aí começaram a ir para um abismo cada vez pior. Em vez de se apoiar as suas doutrinas e os seus dogmas no sola escritura, aí o que eles apoiaram? Tradição, dogmas humanos e autoridade papal. É isso até hoje, é o erro deles, irmãos. Devemos sustentar sola escritura. É isso que devemos fazer. O que nós aprendemos, a Igreja Católica é um desvio sério. Ela é totalmente desviada. As pessoas que estão lá, elas estão totalmente debaixo de um engano terrível. E a Igreja Católica não está num caminho parecido com o nosso, está no caminho contrário. Ela abandonou a fé cristã, com erros gravíssimos, que mexem nos fundamentos da nossa fé. Devemos orar pelas pessoas que estão lá. Orar para que o Espírito Santo possa despertá-los. Quer dizer que você vai encontrar com um católico agora e você vai despejar isso tudo aqui em cima dele? Não, prega Cristo para ele. Fala sobre a obra de Cristo para ele. Pregar o Evangelho não é ficar simplesmente pregando contra a idolatria. É falar sobre Cristo. Vai haver momentos que você vai ter que tocar nesse assunto. Mas o que vai resgatá-lo de lá é você pregar sobre Cristo. Para que o Espírito Santo possa abrir os olhos dele. Para ele tenha capacidade, para que ele consiga ver que o que eles estão ensinando lá é um verdadeiro engano. Se nós não queremos errar, irmãos, e nos desviar também, muitas igrejas boas no passado desviaram, porque abandonaram sola escritura. Eu comecei lendo esse texto, eu gostaria até de convidar a igreja, se colocar de pé, e vou de novo ler esse texto, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Amém? Gostaria de convidar o pastor Danilo para estar orando, né, por este ensino, e para que o Senhor possa fixar em nossa mente tudo que foi falado, e que o Senhor nos capacite a permanecermos firmes nas Escrituras. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Como é bom, né? Aprendemos juntos sobre a palavra de Deus e também saber refutar aquilo que nós cremos como um desvio doutrinário. Infelizmente, nós que vivemos no Brasil, essa é a tradição cultural, né? O meio no qual nós vivemos. Então, muito provavelmente, nós aqui, todos nós, acredito eu, tenhamos aqui parentes, amigos, colegas de trabalho que são católicos, então eu julgo bastante pertinente, muito relevante essa série sobre o catolicismo romano. E até estava falando com o pastor Ricardo aqui, por vezes quando a gente vai conversar com alguém, de fato eles tendem a amenizar, não é isso, tal, né, a gente respeita, mas se você observar, né, nas próprias redes sociais, eles adoram e adoram mesmo. Inclusive, agora, recentemente, viralizou um grupo de louvor, estou colocando aqui entre aspas, adorando Maria. No clipe tem a imagem de Maria no centro, não sei quantos viram. É assustador, irmãos. E o louvor, assim, no estilo meio church, né? Tem toda essa característica das churches, né? Essas igrejas mais modernas, né? Evangelicais, mas adorando assim descaradamente Maria. Então, é fato, eles idolatram mesmo, eles adoram Maria. Esse é um erro, e é um erro gravíssimo, e nós temos que, assim como Pedro disse, né, nós temos que estar prontos, preparados para defender a razão da esperança que há em nós. Então, essa aula com certeza foi muito útil, e essa série tem sido muito útil para isso, e que Deus use as nossas vidas para anunciar o Evangelho de Jesus, ensinar a Escritura, defender o solo Escritura, e nós também não estamos isentos de erros doutrinários, tá, irmãos? A gente está falando do catolicismo romano, mas dentro do evangelicalismo brasileiro, isso também tem acontecido. Às vezes não adorando Maria necessariamente, mas abandonou a Escritura, coaching, essa psicologização que a gente tem visto, teologia da prosperidade, confissão positiva. Tem igreja evangélica ungindo roupa, já viu isso? Você leva a foto do seu filho que você quer que seja salvo para o pastor orar, mas tem que orar na foto, pôr a mão. Ou seja, é a macumba gospel, né? Se afastou das Escrituras, é só questão de tempo. Isso é muito perigoso. Que o Senhor nos mantenha fiéis como uma igreja de fato reformada que crê no sola Escritura. Amém? Vamos